E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar a nossa matéria aí sobre anagramas, tá? Então na última aula a gente viu como é que resolvia os anagramas. Agora a gente vai fazer aqui esse exercício para dar uma treinada aí. Então ele diz assim: o número de anagramas da palavra colega em que as letras L e G aparecem juntas em qualquer ordem é igual a. Então, vamos aqui para o papel. Temos a palavra colega. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, certo? Se ele quisesse uma permutação das letras, seria permutação de 6, que seria o 6 fatorial, certo? Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bem, só que ele não quer isso. Ele quer que as letras, que 3 letras, o L, o E e o G, apareçam sempre juntas. Então elas vão ser como se fosse uma única letra aqui, certo? Então o L, o E e o G vai ser como se fosse uma única letra. O C, o O e o A, eles vão ficar separados, certo? Então aqui eu posso permutar esses 4 blocos aqui, concorda comigo? Então esse bloco aqui de 3 letras pode ir para o lugar do A, o A pode vir para cá, então eu posso permutar as 4 letras aí. Só que ele diz que essas letras têm que ficar juntas em qualquer ordem, então elas aqui dentro elas também podem permutar, elas podem trocar de posição, certo? Então você tem que multiplicar pela permutação das 3 letras. Então nós temos aí que o 4 fatorial vezes 3 fatorial. Cuidado que isso não é 12 fatorial, tá? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 vezes 24 dá 144, tá? Então a nossa resposta aí é a letra B de bola. Então cuidado que você não pode somar fatorial do jeito que ele está aqui. Não é 4x mais 3x, tá? Se você fosse botar aqui o 12 fatorial, o que é 12 fatorial? É 12 vezes 11 vezes 10. Aqui ó, já dá mais de 144. Então isso aqui você não pode fazer, tá? Multiplicar esses caras aqui para achar o 12 fatorial. Nunca faça isso. Então, seguindo aí com a nossa matéria, a gente vai ver agora o que acontece quando a gente tem letras repetidas, tá? Quem ainda tem dúvida em fazer anagramas, dê uma olhada nos vídeos anteriores para você entender bem essa matéria aí, que ela é muito importante, tá? Então aí ele diz o seguinte, por exemplo, quantos anagramas existem da palavra Urubatã, né? Aí ele diz assim: veja que trocar o U da primeira posição, que é o primeiro U aí, com o U da terceira posição, que é o segundo U, não altera a palavra Urubatã. Ela continua sendo Urubatã. Então você trocou o U de posição, você não tem outro anagrama, certo? Assim acontece com o A. Se você trocar o A também de posição, também não vai fazer diferença. Então, como é que a gente tem que fazer esse tipo de exercício? Quando tiver letras repetidas do jeito que está aí nessa palavra Urubatã. Você vai fazer assim, ó. Então, vamos aqui para o papel. Então, nós temos a palavra Urubatã. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Então seria uma permutação de 8 letras, tá bom? Só que a gente viu que se eu trocar esse U com esse U aqui de posição, não vai mudar a palavra. E se eu trocar esse cara aqui, também não vai mudar. Então eu tenho duas letras repetidas, então eu tenho que compensar isso. Aí você tem duas letras repetidas, aí tu bota aqui, ó, vírgula 2. Tem mais duas letras aqui, que é a letra A.
2,2, tá? Se tivesse lá uma terceira letra A, que seria 3, tá? Então, é a quantidade, ó, 2 U's, 2 A's, tá? Então, quando você for montar isso aqui, é a permutação de 8, que é 8 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Então, cuidado com aquilo que eu falei. Você não pode dividir o 8 direto por 2 aqui, tá bom? Aqui nós temos aqui, ó, um número 4, que é 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 vezes 2, 4. Agora, esse cara aqui de cima, ele é 8 vezes 7 vezes 6 e assim por diante, certo? Esse cara aqui é 2 vezes 2. Então, 8 eu posso dividir com 4. Então, aqui dá 2. Então, a nossa resposta é 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, você poderia desmembrar todo ele e cortar o 4 de baixo com o 4 de cima, ou simplesmente dividir o 8 por 4 e apareceu o número 2 aqui no número do 8. Então, o 4 que estava embaixo a gente simplificou. Fazendo essa multiplicação, né, o exemplo aí diz que dá 10.080. Tá? Então, esse exemplo, ele está aí na nossa apostila aí. É só para você entender. É bem tranquilo. É você saber quantas letras tem, né? E se houver letra repetida, você vai compensar embaixo com as letras repetidas. Quer ver? Vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Vamos supor a própria palavra anagramas. Quantos anagramas da palavra anagramas eu poderia formar? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, seria uma permutação de 9. Só que o A, ele tem 1, 2, 3, 4 letras A. Então, aqui, vírgula, 4. O N só tem 1, o G só tem 1, o R só tem 1, o M só tem 1, o S só tem 1. Então, seria 9 fatorial sobre 4 fatorial. Tá? Aí, para simplificar isso aqui, como é que você vai fazer? Tem que desmembrar, não pode dividir direto. Então, é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Embaixo é 4, 3, 2 e 1. Então, aqui, ó, do 4, 3, 2, 1 para lá, eu posso riscar. 4, 3, 2, 1, posso riscar. Então, nosso resultado aí é o 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Aí seria só multiplicar isso aqui e ver quanto dá, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Então, na sequência aí, vamos fazer esses 3 exercícios aí, a letra M, N e O. Na letra M, ele diz assim: quantos anagramas possui a palavra internet? Então, vamos aqui para o papel. Internet é o caso de letras repetidas, né? Então, nós temos que contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 fatorial. Dividido pelas letras repetidas. Então, eu tenho um N que repete 2 vezes. Então, aqui já vai um 2 fatorial. Eu tenho o T que repete 2 vezes. Então, aqui vai de novo um 2 fatorial. Eu tenho um E que repete 2 vezes. Então, o outro 2 fatorial. Tem o R que é uma vez só e o I uma vez só. Então, seria a resolução desse cara aqui. Tá? O próximo ele diz assim: 3 livros de ciências, 2 de histórias e 3 de geografia estão arrumados em uma estante. Uma faxineira retirou os livros para fazer limpeza. Ao recolocá-los na estante, não lembrava a ordem inicial. Determine de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na estante de forma que fiquem sempre juntos os livros de ciências. Então, vamos aqui para o papel.
nós temos 3 livros de ciências. Então, ciência 1, ciência 2, ciência 3, tá? Então, esses caras têm que ficar juntos. Beleza? Aí o história 1 e história 2 pode ficar em qualquer posição aqui, não precisa ficar juntos. E o de geografia também não precisam ficar juntos, tá? Então nós temos o bloco de ciência que tem que ficar junto. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é permutação de 6 vezes a permutação de ciências aqui dentro, que eles ficam juntos, mas em qualquer ordem. Então eu posso pegar todos esses caras aqui e jogar lá no lugar de geografia, e esse geografia 3 vir para cá. Tá? Então você vai ter o geografia 3 aqui, o história 1, história 2, geografia 1 e geografia 2. E depois o grupo de ciência. Então esses caras aqui dentro, eles podem permutar. Então vezes permutação de 3. Ou seja, 6 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Aí com o auxílio aí da calculadora é só você resolver isso aí, tá? O importante é você entender o mecanismo. Na letra O, ele diz que para resolver o problema anterior, considerando que fiquem juntos os livros de mesma matéria. Então olha aqui, se vai ficar junto os livros de mesma matéria, você vai formar blocos, agora ele não pode separar. Então esses caras aqui vão ficar todos juntos. Então você vai ter esses 3 blocos permutando, P de 3. Depois vai ter os 3 livros permutando dentro do bloco aqui. Depois os 2 de história, permutação de 2. Depois os 3 de geografia, permutação de 3. Então é 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Com auxílio aí de uma calculadora aí é só você resolver isso aí, tá? Então espero que vocês tenham entendido, pessoal. E qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários aí.